Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, poderosa e que já tem mais de um século, sobre qual é a verdadeira natureza do nosso pensamento. É uma ideia que sugere que a mente funciona como uma força tão real quanto a da gravidade, sabe? E que, de certa forma, ecoa em conceitos supermodernos de disciplina mental e mindfulness. Vamos começar com uma pergunta bem provocadora. E se cada pensamento que a gente tem não fosse só uma ideia que passa voando, mas sim um ímã de verdade? Um ímã que ativamente atrai coisas para a nossa vida. Já parou para pensar nisso? Então, essa ideia não é de agora não. Lá em 1906, um autor chamado William Walker Atkinson, ele propôs exatamente isso. Ele descreveu uma espécie de lei universal que governa o mundo do pensamento. A nossa análise de hoje é toda baseada na obra dele, A Lei da Atração e o Poder do Pensamento. A gente vai explorar os princípios centrais desse texto e entender como é que ele descreveu o funcionamento dessa força que, para ele, estava meio oculta. A primeira grande sacada do Atkinson é que o pensamento não é algo abstrato, sabe? Para ele é uma força da natureza, uma manifestação de energia tão real quanto as outras que a gente já conhece e estuda. Ele basicamente nos convida a pensar da seguinte forma. A gente fala com a maior naturalidade sobre a lei da gravidade, sobre magnetismo, né? Mas e se a atração do pensamento for uma lei tão poderosa quanto essas, que simplesmente funciona num plano diferente, no plano mental? A ideia central do Atkinson está perfeitamente resumida nessa citação de 1906 que diz: quando pensamos, emitimos vibrações, reais como as que manifestam luz, calor, eletricidade. O fato da gente não conseguir enxergar essas vibrações com nossos 5 sentidos não quer dizer que elas não existam. É a mesma coisa com a força de um ímã. A gente não vê, mas ela está lá. Tá, mas como é que essa lei funciona na prática? O Atkinson usa uma analogia que é simplesmente perfeita para explicar. A de um rádio mental, que precisa estar bem sintonizado. O conceito de sintonia mental sugere que a nossa mente está o tempo todo transmitindo e recebendo vibrações. Só que a gente só consegue captar as estações, ou seja, os pensamentos, que estão em harmonia com o nosso próprio estado mental que predomina. Então, o ponto crucial é esse. Uma mente que está sintonizada num tom positivo, de confiança, de esperança, vai atrair pensamentos e circunstâncias que combinam com isso. E o contrário também vale. Uma mente sintonizada no medo, na fraqueza, vai atrair mais do mesmo. É aquela história, semelhante atrai semelhante, só que no mundo do pensamento. Certo. Se os nossos pensamentos têm tanto poder assim, a questão passa a ser quem é que está no controle deles. Para explicar essa luta interna, o Edson apresenta uma metáfora muito poderosa. Ele enxergava a mente como um reino, e dentro desse reino existe uma batalha constante pelo trono. Uma briga para determinar quem é que realmente manda no pedaço. De um lado, a gente tem o eu verdadeiro, que seria o rei, representando a nossa vontade, a calma, o autocontrole. Do outro lado, tem o eu inferior, que são os rebeldes, o medo, a raiva, a preocupação, as paixões sem controle, todos tentando tomar o poder. A mensagem dele é bem clara, como ele diz nessa citação. Somente quando o eu se senta em seu trono e levanta seu cetro é que a ordem se estabelece. Ou seja, a primeira batalha que precisa ser vencida é a conquista do nosso eu inferior pelo nosso eu verdadeiro. Ok, mas como fazer isso? Como é que a gente coloca o rei de volta no trono? Atkinson oferece um método bem prático para lidar com esses pensamentos rebeldes. A estratégia aqui não é lutar de frente com o pensamento negativo, porque isso só daria mais força para ele. O método, como a gente vê nos passos, é basicamente matá-lo de fome. Primeiro, reconheça o pensamento. Segundo, se recuse a dar energia para ele. E o mais importante, cultive ativamente o seu oposto. Plante coragem para matar o medo de fome. É uma substituição, não uma batalha direta. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em algumas ferramentas específicas que o Atkinson propôs há mais de 100 anos, mas que, sinceramente, são incrivelmente relevantes hoje em dia. A primeira ferramenta é uma afirmação simples, mas muito poderosa. Repetir "eu estou afirmando o controle do meu eu verdadeiro" funciona como se fosse um decreto real, sabe? Lembra a mente de quem está no comando e estabelece a autoridade do rei. A segunda é a autossugestão. A frase "eu estou usando a minha força de vontade" não é para criar essa vontade do nada, mas sim para treinar a mente a acessar o imenso reservatório de poder que, segundo Atkinson, já existe dentro de cada um de nós. E a terceira é um exercício prático, quase uma musculação para a força de vontade. Fazer, de propósito, uma tarefa desagradável todo dia
fortalece o músculo mental que permite que a vontade se manifeste. Isso prova que o controle está com a pessoa, e não com os impulsos do momento. No fim das contas, a lição atemporal de Atkinson é que não somos vítimas passivas dos nossos pensamentos. Muito pelo contrário, temos a capacidade de nos tornarmos mestres do nosso mundo interior e, por consequência, criadores conscientes da nossa realidade. Um princípio que, aliás, a ciência cognitiva moderna continua a explorar até hoje. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a mente é de fato um reino, quem é que está governando nesse exato momento? É o rei ou são os rebeldes?